A primeira vez em que a palavra Hapkido foi citada em um filme foi no Julgamento de Billy Jack, de 1971. Em uma participação especial estava o grão-mestre Han Bong-soo, que foi a terceira pessoa a introduzir a modalidade nos Estados Unidos em 1967. No vídeo de hoje conheceremos um pouco sobre a história do mestre Han, sua trajetória nas artes marciais e também alguns filmes em que contracenou ou coreografou as cenas de lutas. Se esta for a sua primeira vez aqui no canal, te convido a se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perderes os próximos vídeos publicados. Vamos ao vídeo? Não saia daí! Han Bong-soo nasceu em 1931. Quando era aluno do ensino fundamental, iniciou a prática nas artes marciais no Kung-do e no Yu-do. Em 1948, entrou na YMCA para estudar Kwon-bop com o grão-mestre Yoon Byung-in. Quando a Guerra da Coreia estourou em 1950, Han se juntou ao exército e lutou contra a Coreia do Norte, vindo a ser dispensado após a guerra. Seu início no Hapkido se deu em 1958, quando conheceu a escola de Jihanjae, em Seul. Posteriormente, Han trabalhou como guarda-costas do candidato presidencial Chung Jin-han. Contudo, quando o candidato mais tarde se retirou da corrida presidencial, Han Bong-soo se dedicou com mais afinco aos treinamentos do Hapkido, sob as orientações do mestre Jihanjae. Em 1961, ele abriu a sua própria escola de Hapkido, e um ano depois mudou-se para a base da Força Aérea Norte-Americana em Osan, Coreia do Sul. Na época, não era uma tarefa fácil ensinar artes marciais na base aérea. Todavia, após conhecer um oficial chamado William, que era faixa preta de judô e se interessava por outras artes marciais, Han começou a ensinar Hapkido para os militares americanos, onde atuou como professor durante 6 anos. Período este em que também aprendeu e se aprimorou na língua inglesa. Enquanto Han ensinava Hapkido na Força Aérea de Osan, Lee Hae-eun, que mais tarde se tornou presidente da ATA, ensinava Taekwondo no mesmo complexo, ao mesmo tempo em que Shin Jae-chol ensinava Tang-soo-do. Inclusive, mais tarde, Shin fundou a Associação Mundial de Tang-soo-do, e dentre seus alunos mais notáveis estava Chuck Norris. Os 3 dos 4 professores da base aérea, Han Bong-soo, Lee Hae-eun e Shin Jae-chol, posteriormente acabaram emigrando para os Estados Unidos, onde mantiveram uma grande amizade. Já em solo americano, Han Bong-soo se deparou com uma cultura totalmente diferente e, com isso, precisou se adaptar às personalidades do povo norte-americano. Certa vez ele disse: "Os americanos desejam resultados imediatos, mas sabemos que leva tempo para aprender e obter resultados positivos no Hapkido. Quando se pratica na Coreia, o professor mostra apenas uma técnica por vez e você tem que praticá-la até se sentir confortável com ela. Em demonstrações, os americanos gostam de ver técnicas fantásticas, mas não percebem que as técnicas mais simples funcionam bem." Han Bong-soo tinha orgulho do Hapkido por causa das suas variedades técnicas. Segundo ele, a modalidade contém chutes fortes, como no Taekwondo, utiliza técnicas de entorses, como no Aikido, e técnicas de arremesso, como no Judô. Além disso, são estudados pontos de pressão e também técnicas utilizando armas. Continuamente ele dizia aos seus alunos que as técnicas do Hapkido não foram projetadas para serem usadas em torneios e que devem ser praticadas com força. Han também enfatizava que os aspectos mais importantes das técnicas do Hapkido é de evitar o ataque, contrariamente do segmento esportivo, onde se precisa atacar para obter pontos. Mais tarde, em 1968, Han abriu sua própria escola em Los Angeles. Seus primeiros anos na terra do tio Sam foram difíceis. Então, para se manter, ele trabalhava em uma fábrica durante o dia e ensinava à noite em uma pequena escola, localizada em uma área economicamente deprimida. Com o passar do tempo, ele mudou sua escola para mais próximo de Hollywood e da indústria do cinema. Em 4 de julho de 1969, enquanto os americanos celebravam o Dia da Independência, Han realizava uma demonstração de Hapkido em um parque público de Los Angeles.
Na ocasião, o ator e diretor de cinema, Tom Laughlin, que assistia à demonstração, já imaginava a possibilidade de incorporar tais técnicas em algumas cenas de lutas do seu próximo filme. Posteriormente, Tom acabou se tornando aluno de Han e praticando o Hapkido durante um período de 8 meses. Então, em algum momento durante este período, ele pediu para Han coreografar as cenas de luta para o seu filme, chamado Billy Jack. Resumidamente, o filme apresentava um veterano de guerra do Vietnã treinado na arte do Hapkido, que ao voltar para seu país descobriu que a corrupção assolava sua cidade natal. Descendente de índios, Billy Jack voltou para sua reserva natal e defendeu seus amigos contra o povo da cidade que os aterrorizava. O filme contém apenas 10 minutos com cenas de lutas, mas a habilidade com que foram conduzidas, bem como o realismo na produção, resultou em um dos filmes mais notáveis para a época. Logo após o lançamento do filme, a revista Black Belt recebeu inúmeras ligações, onde solicitavam maiores informações sobre o Hapkido e também quem era o coordenador das cenas de lutas. Talvez sem Han Bong-soo e Billy Jack, a popularidade do Hapkido poderia não ter acontecido da mesma forma. O filme não apenas enfatizou o lado físico da modalidade, mas também mergulhou na filosofia da arte. Han tornou-se famoso na indústria cinematográfica de Hollywood, vindo a atuar como consultor técnico também em outros filmes. Já no filme O Julgamento de Billy Jack, Han recebeu uma parte coestrelada, onde teve a oportunidade de falar e também demonstrar a arte, mencionando o nome Hapkido pela primeira vez. Em 1974, Han teve um papel principal em outro filme, juntamente com Edmund Parker, o pai do karatê Kenpo na América. Mas suas participações não pararam por aí. Em 77, ele interpretou o malvado Clan no filme paródia The Kentucky Friend Move. Em 80, Han participou como mestre de karatê para um grupo de meninos no filme Comédia e Ação The Little Dragons. No ano seguinte, também interpretou o Reverendo Ri no filme de 1981, chamado Força 5. E em uma demonstração de técnicas utilizando pontos de pressão, ele também organizou a cena de luta do filme O Presídio, de 1988, onde Sean Connery utilizava apenas o dedo polegar para derrotar o seu agressor. Han também foi tema de muitos artigos de revistas e jornais. Apareceu em várias capas de revistas e também foi membro do Hall da Fama da revista Black Belt em 1978. Além de ter sido citado em dezenas de livros e revistas, Han escreveu muitos artigos sobre o caminho das artes marciais e foi autor do livro Hapkido, a arte da autodefesa, publicado em 74. No mesmo ano, ele fundou a Federação Internacional de Hapkido e em 6 de julho de 2006, a revista Black Belt apresentou à entidade o Prêmio Indústria do Ano, de melhor escola tradicional por seu compromisso em preservar o legado do Hapkido. Me conte lá embaixo nos comentários o que achastes da história do mestre Han e também se lembras de algum desses filmes. Bom, o vídeo de hoje fica por aqui, um grande abraço e até a próxima!